Tá. Pode fechar. Gravando, vamos lá. Gravando. Gravando, vamos lá. Gravando. Olá, mulheres. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindas à Semana da Mulher Invicta. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa semana, nessa série de 4 aulas, você vai aprender. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gravando, vamos lá. Olá, mulheres, graça e paz. Eu sou a pastora Ruth Catala, é uma alegria ter você por aqui. Nessa série de 4 aulas, você vai aprender muita coisa. Você vai aprender a descobrir o seu chamado, seus dons e competências e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. Eu sou mulher, sou uma mulher real. Eu sou simples. Sou pedagoga, eu sou formada em pedagogia, sou bacharel em teologia, sou escritora, sou uma mulher feliz, sou uma mulher grata, isso mesmo. Eu sou invicta e eu sei que você também tem esse desejo, não é mesmo? De se tornar uma mulher invicta, de se reencontrar em Deus e entender e identificar qual é a sua identidade, como ser uma mulher forte, curada, uma mulher que avança em seu ministério, uma mulher que não procrastina, não exerce indisciplina em tudo, uma mulher que não tem medo. Mas eu também sei que você deve estar aí a pensar, é impossível para mim, é impossível alcançar este patamar. E talvez pela tua situação atual, talvez por alguma questão emocional, talvez não te sentes apoiada, talvez não te sentes respaldada, compreendida ou inserida no contexto em que você está, ou talvez financiada, tá? Não te sentes, não tem alguém para te ajudar. Então, o que eu posso te dizer é que calma, respira, querida, porque de um dia para o outro tudo pode mudar. Tudo depende da maneira como nós encaramos as coisas. E eu sou a prova disso, porque eu tinha tudo para dar errado. Mas o improvável aconteceu. E eu posso te dizer, sem medo de errar, que te entendo completamente. E poderia pensar como você. Eu poderia pensar como você, se eu mesma não tivesse passado por esse processo, para me tornar uma mulher invicta. Não apenas isso, mas também por ser usada através de tudo que aconteceu comigo,
ao longo da minha história, que você vai conhecendo aos pouquinhos, e trazer aqui com autoridade para te ensinar, como eu tenho ensinado as mulheres ao redor do mundo. E eu trago isso aqui porque eu sei que o que Deus nos dá é para compartilhar. Ensinar as mulheres a serem originais, autênticas, confiantes, mulheres que sabem quem são, mulheres invictas, aquelas que eram improváveis, mas mulheres que desafiaram a lógica. Vamos lá. Vamos lá. Mulheres assim como você, mulheres assim como eu, mulheres que aprenderam a importância das disciplinas espirituais, como a oração, o poder da palavra, a solitude, para descobrir e acessar talentos que o Espírito Santo já liberou dentro delas mesmas, dentro de você, dentro de mim. Muitas vezes, como mulheres, nós procuramos fora. Procuramos fora o que está aqui dentro. Procuramos fora o que está em Deus. Assim como essas mulheres que aprenderam a descobrir quem elas são em Deus, quebrando sofismas, traumas e memórias que as impediam de avançar no seu chamado, na sua vida pessoal, na família, no casamento, nos negócios, diante das realizações dos seus sonhos, se sentiam impotentes diante dos projetos. E são várias mulheres que têm sido impactadas, inclusive tiveram suas vidas totalmente transformadas. E eu quero te dizer que sim, é possível para você também. Que sim, você também pode, você também consegue. Deus está disponível. O céu está favorável. Não serei eu a fazer com que você consiga isso. Porém, eu vou te ajudar a trilhar o caminho que te levará para a fonte. Fonte esta que eu e essas centenas de mulheres tivemos que trilhar para nos tornarmos mulheres invictas. Mas, antes de te explicar como se tornar uma mulher invicta, eu acho importante te explicar como eu mesma me tornei uma mulher invicta. E o que é isso de invicta? Eu fui a primeira aluna do próprio curso Invictas.
E o método surgiu justamente quando eu me vi no meio do caos, tentando entender por que eu estava a correr atrás de um monte de coisas para conseguir resultados e não conseguia nada. Me esforçava muito e colhia pouco. Trabalhava muito e me frustrava no final do mês. Conseguia quase nada. Contentamento não tinha, gratidão não tinha, alegria não tinha, satisfação não tinha. Até que eu comecei a perceber e a assumir a responsabilidade de algumas coisas que estavam muito erradas na minha vida, na minha rotina, dentro do meu contexto. Eu comecei a procurar identificar o que é que estava errado, parti para uma busca. Eu comecei a questionar as minhas crenças. Tudo que eu vivia ao meu redor. É aí onde surgiu a frase: o que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode te destruir. Eu estava destruída. E eu comecei a perceber que estavam a acontecer coisas seríssimas comigo, dentro de mim e fora de mim. E eu descobri que eu não fazia planejamentos para minha vida pessoal. Eu brincava com o meu tempo. Eu não me priorizava, não priorizava tanto o que eu precisava. Eu era fraca emocionalmente para a grandeza da minha demanda, daquilo que Deus queria me confiar, daquilo que Deus estava a fazer. E para cada demanda existe uma estrutura. E a minha demanda era muito grande para a minha estrutura emocional. Ainda que a minha estrutura espiritual fosse forte, eu não conseguia gerir no meio do meu emocional. E eu comecei a identificar. Porque eu, até jejum, oração, tudo eu fazia errado. E achava que fazia certo. Até que eu comecei a perceber. Por que eu estou a ter resultados contrários se parece que eu estou a fazer tudo certo? Pois é. E eu estava diante de muitas oportunidades, diante de muitas portas, mas parecia que elas escapavam das minhas mãos. Eu precisava aprender a administrar a minha demanda emocional, espiritual, física, a minha rotina, o ministério, sonhos, projetos, o meu casamento, minha vida pessoal. A questão dos meus filhos, a educação dos meus filhos, o prazer no desfrute com os meus filhos, tudo aquilo que eu queria realizar, o desejo, o sonho de ter uma escola para mulheres. Eu queria acessar dimensões grandes, alcançar muitas mulheres, em diferentes contextos, em diferentes países, mas não conseguia. Tudo isso estava acontecendo dentro de mim. Essas coisas começaram a me gerar estresse. Eu era uma cristã, uma crente dentro da igreja. Eu era uma cristã dentro da igreja frustrada. E eu comecei a questionar. E Deus falava: seja mais forte do que os teus argumentos. Seja mais forte do que as tuas desculpas. Eu queria refutar isso diante de Deus. Só que eu fazia da minha maneira. Usava os meus métodos falíveis e falidos. Escute, querida. Para cada coisa há um método. Eu nunca parei para valorizar, por exemplo, a importância de uma mentoria séria, um acompanhamento, um curso para trabalhar questões cognitivas. A importância de ler aqueles livros bons, adequados às minhas necessidades pontuais. Eu até tinha preguiça de ler algumas coisas relacionadas a emoções, a rotina. Eu nunca valorizei tanto a importância de estudar com uma outra mulher, de observar outras mulheres, de aprender com outras mulheres, de ouvir outras mulheres, de me identificar com outras mulheres, de caminhar lenta e devagarmente e profundamente com outras mulheres.
E como mulheres temos isso. Muitas vezes olhamos as outras mulheres como adversárias e não como aliadas. E tudo, eu era emocionalmente sensível ao ponto de levar tudo para o lado pessoal. Muitas coisas me ofendiam. Pequenas, grandes, tudo me ofendia. Não sabia separar aquilo que era institucional, aquilo que era ministerial, aquilo que era pessoal. Levava tudo para o lado pessoal. Eu não conseguia identificar aquilo que é importante, aquilo que era urgente, aquilo que era essencial, aquilo que era necessário. Eu misturava tudo no mesmo pacote e o resultado era sobrecarga, cansaço. É assim que eu me sentia. E eu tinha a tendência a me sentir fraca e a entrar num pequeno desânimo. Começar as coisas e não terminar. Indisciplina corroendo. Procrastinação não vou nem falar. E aí eu estava a pensar na possibilidade de começar a me detonar e me colocar no lugar de vítima. E entrar dentro de um pacote chamado comparação. Me comparar com outras mulheres da minha idade, da minha realidade, do meu contexto. Até o ponto de eu começar a perceber que as pessoas com quem eu andava, inclusive, precisavam ser minuciosamente selecionadas à luz da palavra. Porque o Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não queria ser escarnecedora, mas eu tinha vários amigos, várias pessoas escarnecedoras ao meu redor. Eu não queria ser escarnecedora, mas eu andava com escarnecedores, tolerava escarnecedores, era conivente e ainda ajudava escarnecedores que não queriam ser ajudados, me cansavam ainda mais, me frustravam ainda mais, me sentia sugada e sem sucesso. Houve vezes que eu me senti usada. E em 2020, em plena pandemia, eu estava em uma grande crise. E é nesse contexto onde eu, enquanto pregadora, pastora, preletora, cancelaram todas as minhas agendas por causa da pandemia. Cancelaram todos os eventos em que eu ia participar. Os eventos onde eu ia ministrar, os eventos onde eu ia vender os meus livros, os livros que eu já havia escrito, até já havia escrito 3 livros. Tudo se tornou um caos. As cidades começaram a fechar. Tudo foi cancelado. E as ligações vinham de todos os lados. E quando não era ligação, era áudio. Quando não era áudio, era mensagem escrita, era e-mail. Eu entrei numa dificuldade grandiosa. E detalhe, o meu marido, nessa época, trabalhava numa empresa onde pensávamos que íamos faturar muito financeiramente. Começaram a cancelar todos os contratos das casas que ele ia vender. Começou a dar tudo errado. Tudo que nós tínhamos sonhado e planejado para esse futuro, nada estava a acontecer. Expectativas frustradas. Inclusive, começamos a pensar agora: onde é que virá a cesta básica? Onde é que virá o alimento? Onde é que virá o pão? Por causa da fome. E nós, nessa época, tínhamos 2 crianças para sustentar, agora temos 3. Numa cidade distante, longe da nossa família, longe dos amigos com quem andávamos há muito tempo e que confiávamos. Estávamos apertados financeiramente. E começamos a observar. E aprendemos que, sobre dinheiro, você não fala com qualquer pessoa. Precisa ser a pessoa certa. Nós tínhamos pessoas para nos ajudar. Mas estava desafiador para toda a gente. Com quem você vai falar? No meio dessa ruína emocional, espiritual,
financeira, diante de muitas pressões, é aí onde o Invictus surge. O Invictus é um tesouro no meio dos meus escombros. Houve um ponto de decisão e eu me lembro bem de um dia em que eu me levantei mais uma vez no meio de tudo isso. E eu disse para Deus, tá tudo mal, tô triste, tô com raiva, não vou mentir. Tá tudo atrapalhado, os pingos estão fora dos is, tá tudo de patas pro ar. Me parece que vai tudo se perder. Tinha tudo para eu me frustrar e desistir. Mas hoje, Deus, eu me levanto outra vez. Eu fiz a minha oração, eu me lembro daquele dia. Fiz a minha oração no secreto, meu quarto de guerra. E eu me levantei e fui fazer uma live simples. Uma live normal, um devocional. E quando eu terminei, eu recebi uma mensagem no privado. Presta atenção, você nunca sabe. De um dia para o outro, tudo pode mudar. Uma moça me chamou e disse, pastora, acabei de assistir a tua live hoje e eu preciso te pedir um favor. Por favor, pastora, me ensina, por favor, me ensine a fazer o que você faz. Me ensine a pregar. Ainda que seja da forma mais simples. Mas, por favor, me ensine a fazer o que você faz. Me ensine a levar uma palavra para as pessoas. Porque eu me casei com um pastor, ela disse. E eu não sei bem como ser esposa do pastor. O que é ser esposa do pastor? Como se resolvem as questões do pastorado. Eu olho para o meu marido, vejo cansado, não consigo lhe ajudar. Começou a afetar o nosso casamento. Não sei fazer o que ele faz. E essa coisa do pastor, eu não entendo nada, nunca passou pela minha cabeça, nunca ninguém me ensinou a ser pastora. Está me afetar como mulher, está me afetar como mãe, está me afetar como pessoa. E eu olho para ti, te vejo como inspiração. Eu me vejo colocando em prática o que você fala, o que você posta, me influencia, me inspira. Tens me ajudado muito. Ela continuou a falar. Você me fortalece. Vais entender por quê? Você me ajuda, você me levanta. As tuas ministrações me curam. E às vezes, mesmo com um puxão de orelha que você libera, eu vejo o amor de Deus nas tuas ministrações. Enquanto eu ouvia, ela falou mais coisas. Ela falou, enquanto eu a ouvia, eu jamais pensei que no meio dessas dores todas, eu ainda estava a gerar alguma coisa na vida de alguém. E enquanto ela me falava, ela perguntou, quanto é que você vai me cobrar para me dar uma mentoria? Por favor, me ajude, quero ser tua aluna. Eu preciso da tua ajuda. E naquele momento, ela começou a me falar as coisas, principalmente as crises que ela estava a ter no casamento dela. E sem ela perceber, começou a me dar. Naquele momento, Deus começou a trazer a montagem do que eu precisava. Naquele momento, eu recebi o método do Invictus para tornar possível aquilo que eu queria alcançar. E que eu sabia que poderia alcançar outras mulheres. A estratégia do material. E primeiro veio o método. Ok? Primeiro veio o método para trabalhar com as mulheres na Academia da Mulher. Depois é que veio o estatuto, depois o CNPJ, o NIF. Depois é que vieram todos os detalhes da produção do material, das apostilas, dos fascículos, dos conteúdos, dos artigos. E ela disse para mim, eu vou te mandar o dinheiro. Eu só preciso que a pastora me dê alguns dados e me diga como é que eu faço, me instrua para que eu te envie esse pagamento. Eu pensei que ela estava a brincar. Mas ela mandou uma mensagem com uma lista de documentos, eu respondi, enviei essas informações para ela. E no dia seguinte, quando eu fui ver lá, estava lá um valor na minha conta, que foi usado, inclusive, para pagar
um mês todo de despesas. No outro dia, porque ela enviou inclusive um pouco a mais. No outro dia, uma amiga minha, que estava no outro país, estava em Portugal, enquanto conversava comigo, ela queria marcar um momento de conversa e tudo, pontualmente, e eu disse, olha, nesse horário eu não posso, porque eu tenho uma aluna agora, que marcou nesse horário, e eu terei que estar com ela. E ela perguntou, como assim? A pastora vai falar com que aluna? Que curso é esse? Eu também quero saber. Eu disse, como assim? O que você quer aprender? Me fala para que eu possa entender se dá para enquadrar. Enquanto ela começou a estruturar, tinha tudo a ver com o que a outra solicitou. Era semelhante à primeira aluna. E aí eu disse para ela, só tem uma questão. Eu não poderei te colocar mais noutra turma. Eu terei que te colocar junto então com essa aluna, para que vocês aprendam juntas, estejam juntas, porque o material é o mesmo, a metodologia é a mesma. E ela disse, não tem problema. E foi quando eu abri a primeira turma da RC Academia da Mulher. Comecei com 2 alunas. E a partir daquele momento, as alunas não pararam de chegar. De repente era uma dos Estados Unidos, era a Alemanha, era a França, Moçambique, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Angola, Brasil. O Brasil inteiro. Deus começou a levantar alunas de todos os estados brasileiros. Muito mais do que você pode imaginar. Deus levantou pessoas. Deus. Números absurdos começaram a surgir. Uma revolução começou a acontecer. Fiquei pasma. Eu disse, Deus, se está acontecendo isso tudo comigo, espera aí. O Senhor está a trabalhar em mim para então trabalhar através de mim. E eu comecei a me preparar para trabalhar aquilo que funcionou para mim, aquilo que Deus me ensinou no meio do meu caos, os meus tesouros recolhidos dos meus escombros. E eu comecei a pensar, se aconteceu comigo, funcionou comigo, me curou e me restaurou, o que Deus fez comigo, nesse método que Ele me deu, vai acontecer com outras mulheres também. Precisa acontecer, deve acontecer urgentemente. Investi tudo nisso. Eu descobri, no meio do meu caos, a minha força. As minhas fraquezas, Deus começou a transformar em fonte de cura, de restauração, de vida, de renovo. E se tinha uma coisa que o inimigo colocava aqui na minha cabeça, era que eu não iria alcançar as metas que eu tinha na minha cabeça, porque eram números grandes de mulheres. Deus começou a me dar chaves e eu comecei a acessar. Deus começou a depositar coisas profundas dentro de mim. E eu não sabia por que então, até então, eu não tinha aprendido a ver as coisas, não na perspectiva dos ruídos externos, mas da voz suave e mansa do Espírito Santo. E no meu despertar, eu comecei a me ver como Deus me via. Deus me via com tanta beleza, tanto amor e tanta graça, mesmo no meio das minhas guerras. Deus começou a me mostrar calmaria, sabedoria, alegria, satisfação, coragem, vida. Eu comecei a sair dos escombros. A primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro. 2020, o ano que não existiu, onde eu mostro, onde eu escrevo, onde eu relato detalhes de toda a dor, das dificuldades, dos problemas, das situações, dos traumas, dos questionamentos do meu caos. E nesse tempo, Deus foi tão bom comigo que eu me lembro de uma vez que enquanto eu orava, as coisas estavam a melhorar, mas eu questionei especificamente a Deus sobre dinheiro. Porque quando você foca no propósito, o dinheiro serve ao propósito.
E eu disse, Deus, é como? Não está a faturar. Ainda precisamos de dinheiro para resolver situações pendentes. E Deus disse, acalma o teu coração. Se não vier de dentro, a provisão virá de fora. Se não vier de dentro, Ruticatala, a provisão virá de fora. Deus começou a nos dar estrutura, confiança e fé. Começamos a trabalhar e Deus fez, veio de fora. Enquanto via de fora, via de dentro. Enquanto via de dentro, via de fora. E nós não paramos de trabalhar. Muito trabalho. Nós compramos o nosso carro novo em folha. E num dia bom, eu me lembro desse dia. Nós nos levantamos e fomos para aquele lugar. E lá estava o carro mais diferente de todos. A nossa cara. O azulzão berrante. E até hoje eu me lembro. Nós saímos daquela concessionária, ou daquele estabelecimento com o nosso carro. Enquanto meu marido buzinava o carro, eu queria ir numa sorveteria ou numa geladaria comprar um petit gâteau. É minha sobremesa preferida. E nós colocamos música pela primeira vez no nosso carro e celebrávamos. Aprenda a celebrar as tuas vitórias, amém? Não importa se são pequenas ou grandes, celebre só. A celebração é gratidão, a demonstração da gratidão. Enquanto víamos o cuidado de Deus sendo manifesto ali de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito prática, nós fomos na geladaria, fomos nessa sorveteria. Enquanto estávamos ali com meu marido à espera lá do petit gâteau a chegar, a vir do forno soltando aquela fumacinha maravilhosa, aquele cheiro de gelado, de sorvete, eu vi um nome numa placa escrito Invictus. E eu perguntei para o meu marido, amor, o que significa Invictus? Meu mestre, né? Meu marido. E ele disse, amor, invicta é uma pessoa inquebrável. É uma pessoa que não perde. Que apesar de ter dificuldades, problemas, lutas, ela não se rende. Ela se reinventa. Ela começa de novo. Ela é resiliente. Ela não se entrega. À medida que ele começou a ministrar, ele não sabia que naquele momento ele estava a trazer ali mesmo uma revelação profunda e clara. Quando ele terminou de falar, os meus olhos brilhavam, estavam marejados. E eu disse, invictas. O próximo curso da Academia da Mulher será Invictas. Porque eu vou trazer mulheres de todos os lugares do mundo. Vou falar com todas as mulheres do mundo. Eu vou ministrar na vida de todas as mulheres do mundo. E Jesus vai me ajudar. Jesus será visto, Jesus será glorificado. E poderei ensinar mulheres que estão como eu estava algum tempo atrás. Isso mesmo. Com mulheres que apesar de tudo acontecer na vida delas, guerras, dores, traumas, feridas, dificuldades financeiras, problemas familiares, crises emocionais, difíceis desafios, perseguições, calúnias, enfermidades, elas irão olhar para Deus, olhar para a palavra, se levantar em Deus, buscar fé e não importa se elas estão mal emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Se estiver a dar tudo errado na vida delas, elas irão se levantar como mulheres improváveis e irão sim dar certo. Irão se curar, irão se levantar, irão se restaurar, irão descobrir a força e os tesouros escondidos dentro de si. A mesma coisa que aconteceu comigo. Irá acontecer com cada uma dessas mulheres que Deus vai trazer. Cada mulher que colocar o seu nome nessa lista, nessa jornada, irá experimentar o que eu estou a experimentar. Porque eu confesso, era muito bom para ficar só para mim. É muito bom para ficar só para mim. E mulheres de todos os status, solteiras, noivas, namoradas, pastoras,
médicas, casadas, solteiras, mães solteiras, líderes, professoras, deputadas, médicas, engenheiras. Todas as mulheres, qualquer mulher que deseje mudar de vida. E eu peguei um papel e na hora comecei a rabiscar o método para desenvolver o Invictas. E eu sempre digo que o método veio de Deus. Sim. Porque para o Invictas fazer um estrago abençoado no coração das mulheres, na vida das mulheres, do jeito que o Invictas faz, só poderia vir de Deus. Isso não é da Ruth Catala, isso não é do pastor Manuel Catala, isso não. Só teria que vir de um Deus que conhece a estrutura emocional, espiritual e física da mulher. Só poderia vir de um Deus que conhece as lacunas, as imperfeições, a essência, os medos, os questionamentos, os pontos fortes e fracos da mulher. E hoje são centenas de alunas transformadas. Mulheres transformadas de vários países. Mulheres assim como você e eu. Mulheres reais. Mulheres verdadeiramente transformadas. Mulheres transformadas das ruínas financeiras, das ruínas espirituais, das ruínas familiares, das ruínas diante do contexto social. Mulheres que saíram do lixo para o luxo. Mulheres que aprenderam a descobrir que têm asas e podem usá-las para voar. Sem medo da tempestade, sem medo do que os outros irão dizer, mas buscando agradar aquele que é o arquiteto da mulher, Deus. E essas são as mulheres invictas, mulheres inquebráveis. E agora eu vou te revelar os teus inimigos, querida. Você mesmo, bem, aqueles inimigos que muitas vezes nos impedem nos impedem a nos tornarmos mulheres invictas. Isso mesmo, eu vou te falar. Os inimigos da mulher invicta, os inimigos que te impedem, te atrapalham, te saqueiam, te sabotam, te roubam, te prejudicam e te atrapalham para não viveres uma vida plena. E talvez agora estás a se perguntar, mas afinal, o que é ser uma mulher invicta na prática? Eu preciso disso, eu quero isso, eu quero essa realidade. Calma, respira, segura só, vem. Continua comigo aí. Sabe por quê? Porque agora eu vou te explicar de uma maneira mais profunda. Vou te explicar de uma maneira mais profunda amanhã. E é importante que você saiba que ser uma mulher invicta vai muito além de se sentir bem com você mesma. Vai muito além de se sentir uma mulher empoderada. Somos agora uma geração da mulher empoderada. Ser invicta vai muito mais além. Tem muita mulher que só quer se sentir amada, amada, amada. Ser invicta vai muito mais além disso. Ser invicta é ser amada e útil. E eu sempre digo, meninas mendigam amor. Mulheres inspiram amor. Meninas fazem birra, manias, reclamam, murmuram, fofocam. Mulheres fazem história. E isso é muito importante que fique claro para você, invicta. Porque, minha querida, antes de desfrutar do prazer de ter uma coroa na cabeça, precisa entender que há um preço a pagar. Estamos diante de uma guerra. E numa guerra existe o lado vencedor e o lado perdedor. De qual lado você está, querida? Olha para os teus frutos. E é importante que você saiba que nessa guerra estás a lutar primeiro com o diabo.
Como assim, pastora Ruth Catala? Sim. O diabo é o teu inimigo número 1. João 10:10. Abre lá. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tem muita mulher que identifica inimigos errados e atira para tudo quanto é lado, inclusive para ela mesma. Ao invés de ganhar a luta, ela perde. Por quê? Porque não sabe quem são os seus inimigos. Então, o primeiro inimigo da mulher invicta é o diabo. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Tens Bíblia? Toda mulher invicta tem que ter Bíblia. Efésios, capítulo 6, anote aí, versículo 12. Veja aí. Na verdade, vamos começar a partir do versículo 10. Para você entender que a mulher invicta é uma mulher armada. Mas antes de se armar, ela tem que saber que tipo de armadura vai usar. Antes de usar a armadura, tem que entender que tipo de guerra estás envolvida. Antes de entender o tipo de guerra, tens que entender as estações corretas. A tua posição diante das tuas estações. Tudo isso tem que ficar muito claro, porque senão vai parecer uma cega no meio do tiroteio. Porque a invicta é aquela que não perde, lembras? Vem. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra, olha, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora, o apóstolo Paulo, que escreveu Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 13, ele vai começar a dizer: tomem a armadura correta. E ele vai dizer: tomem o capacete da salvação, a couraça da justiça, tomem a preparação do evangelho da paz, calcem nos pés, ok? Embracem o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você entende isso, você não fica a lutar com o seu marido, que você mesma escolheu casar, como se ele fosse o seu inimigo. Você está do mesmo lado que ele, você se casou com ele. Mas às vezes você usa palavras para machucá-lo. Todas as vezes que existe uma briga entre vocês, você quer divorciar, quer fazê-lo mal. Isso abre crateras, abre brechas, abre buracos no mundo espiritual. Começas a colher guerras no mundo físico, porque estás a lutar de maneira errada, não como uma invicta. Não sabes qual é o teu real inimigo. Tudo para ti é luta, tudo te afeta, tudo te ofende, tudo te machuca. Você olha para os teus filhos como se eles fossem teus inimigos, os trata mal. Os tratas mal. Chamas os teus filhos de burro, de bastardos, de parvos, de retardados, de malucos, de macacos, disso, daquilo. Você amaldiçoa o que Deus confiou nas tuas mãos, mulher. Atrais maldição para a tua vida. Você se esquece que diabo é teu inimigo, que é o diabo que veio para roubar, matar e destruir, segundo João 10:10. Eu já falei aqui. Os teus amigos, muitas vezes você os vê como perseguidores. E os teus inimigos falsos como amigos. Confusão de perspectiva. Você precisa acordar, querida. Estás um bocado cega, surda, e começas a ser conivente com aquilo que se levanta contra você. Você mesmo começa a se destruir. Começas a ficar fraca, vazia, sensível, te sentes inferior.
Começas a sentir inveja. A inveja te faz sentir fracassada. Começas a viver de uma maneira fracassada. Fazes um monte de coisas erradas. Porque você não é contente, não tens contentamento. O que está acontecendo? A tua mente está tomada. Você acha que isso é normal? De repente as coisas começam a estragar, a quebrar. Às vezes você vê demônio em tudo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo vai dizer: não se conformem com este século, meu Deus, mas renovem a vossa mente, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita mulher que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não renovou a mente. Sempre os mesmos hábitos, sempre as mesmas manias, sempre o mesmo vocabulário, sempre as mesmas dificuldades, sempre os mesmos pensamentos errados, sempre as mesmas especulações. Sempre os mesmos barracos. Não melhora, não muda. Sempre é mal educada, não sabe se portar, não sabe se colocar, não vive uma revolução interna. Sempre luta só para ser amada, para ser notada. Chama muita atenção, quer chamar a atenção para ser notada. Se sente ameaçada com as outras mulheres. Fala mal das outras mulheres. Faz fofoca à torta e à direita. Fala de todo mundo. Vazia. Você é vazia. Estamos a ler aqui uma armadura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Querida, você precisa primeiro identificar os teus inimigos, para saberes com que lutar e com que não lutar. E o primeiro já sabes qual é. Agora você também precisa entender que a nossa arma, as nossas armaduras, não podem ser carnais. Pare de querer vencer lutas espirituais com armas carnais. Não vais conseguir, minha irmã. Vais perder. Ou melhor, podes estar a perder nesse exato momento. Se calhar estás aí a dizer: ei, estou mesmo a perder. Estás a perder. Segundo o inimigo, o desconhecimento da sua identidade. Minha querida, se não sabes o que és e quem és, o que não és e quem não és, são 4 coisas diferentes. O meu segundo livro é A Mulher S em Busca de Sucesso. É baseado na história, na vida da mulher samaritana. Quanta crise a mulher samaritana tinha. E ela estava dentro da igreja, religiosa até o tutano. Mas quanta crise de identidade aquela mulher tinha. E quando uma mulher tinha... Quando uma mulher tem crise de identidade, ela é sustentada por raízes podres. E o que sustenta uma pessoa, o que sustenta uma árvore, é a sua raiz. E se a raiz que te sustenta está podre, quando tu não conheces a tua identidade, tu tens a raiz podre. Então você é fraca porque o teu alicerce é fraco, a tua raiz é fraca, você é uma árvore fraca. Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer para os seus discípulos: aqueles que me amam e ouvem as minhas palavras são como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os ventos vão chegar, as tempestades vão chegar, os vendavais virão, os problemas virão, mas essa casa permanece inabalável. Por quê? São invictos. Uma mulher que constrói a sua vida
sobre um alicerce correto, baseado na palavra de Deus e numa intimidade profunda com Jesus, através do Espírito Santo. Sabe a necessidade de conhecer? Você tem que saber quem você é, quem você não é, o que você é, o que você não é. Porque quando as pessoas te ofenderem, você não vai se ofender. Inclusive você vai rir, porque você sabe que você não é aquilo que estão a dizer. Então você não vai ir lá tirar satisfações, gritar, fazer barraco, fazer confusão e etc, tá? Uma mulher que conhece a sua identidade, ela também sabe qual é a sua missão. Ela sabe qual é o seu lugar. Ela sabe qual não é o seu lugar. Ela sabe o que é para fazer. Ela sabe o que não é para fazer. Lembras do meu testemunho? Ela valoriza a sua vida. Ela é comprometida com Deus. E até as suas crises ela vive em Deus. É no altar que ela chora. Ela é comprometida com o seu tempo de intimidade com Deus. Ela tem disciplina na sua rotina. Ela é comprometida com as suas prioridades. Não anda à toa, não fala à toa, não faz coisa à toa. Fazer só por fazer. Namora à toa. Porque todo mundo está a namorar. Porque todas as minhas amigas estão a namorar. Está a casar com alguém, nem sabe por que vai casar. Porque é rico, porque tem dinheiro, porque vai ficar velha. Querida, uma mulher que conhece a sua identidade não aceita qualquer coisa, não aceita qualquer relacionamento, não aceita qualquer proposta, não troca o seu propósito por uma proposta barata. Não anda à toa, com amigos à toa, só porque eu estava sozinha. Como assim? Não aprende a ser apaixonante. Não aprende a ter amigos de verdade. Porque você está preocupada com as aparências. Tenho que postar, tenho que ver. Estás a viver uma vida falsa. Nas redes sociais a tua vida é luxo. Mas por trás das câmeras você está no lixo. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. Até quando essa máscara? Quando vês alguém que tem sucesso, você faz o quê? Queres se comparar. Tudo na tua vida é na base da comparação. Te sentes fracassada. Um sentimento de incapacidade terrível. Já não tem mais tempo para orar. Vives desanimada, triste. Reclamas, murmura por tudo. Começas as coisas, não terminas. Estás a sofrer de insônia. Estás insatisfeita. Não estás a ver a ação de Deus na tua vida. Não sabes a tua identidade, querida. Não sabes a tua missão. Não sabes o teu propósito. Não sabes o teu lugar. Não sabes os teus dons. Não sabes as tuas competências. Não sabes as tuas qualidades. Não sabes a tua personalidade. Você usurpa lugares. Você luta para usurpar lugares. Você faz questão que citem o teu nome. Muitas vezes você corre atrás de profecias. Corre atrás de reconhecimento, de fama, disso, daquilo. Nem sabes por quê. É só porque todo mundo está fazendo isso. Vocês, meu Deus. Uma mulher que não conhece a sua identidade só vive. Acorda só para comer, ir no banheiro, cagar, mijar, toma banho, come de novo, vai lá de novo, e repete a dose de segunda a segunda, de segunda a segunda. Estás a construir o que, minha irmã? Uma mulher sem identidade não sabe administrar a sua vida. Não sabe manter a postura diante das guerras. Chora à toa. Chora e fica lá no choro. Quer desistir? Entra no lugar de vítima. Tem tanta mulher que por não conhecer a sua identidade se mete na vida dos outros o dia todo. Sai mesmo de lá longe. Vai perguntar fofoca lá, no outro lado da cidade. Gasta saldo, gasta crédito, gasta tempo, gasta a sua vida tentando saber informações sobre a vida dos outros. A mulher invicta. Ela tem uma estrutura de ser uma assassina de fofocas, assassina de mediocridade, assassina de vitimismo, assassina de irresponsabilidades. Porque ela tem um propósito, ela tem uma causa. A ausência de uma causa, querida, vai te fazer viver de qualquer jeito. Querida, qual é a tua causa? Por que você luta? Por quem você luta?
Qual é a tua causa? Porque uma mulher que não tem coragem de lutar pela sua causa, se necessário for, morrer por ela, não é digna dela. Sabe por quê? Porque uma mulher que não tem coragem de morrer pela sua causa não é digna dela. Tu queres ser reconhecida. Pelo que o mundo tem que te reconhecer, querida? Pelo que o mundo tem que te honrar? Pelo que o mundo tem que citar o teu nome e te dar prêmios? Pelo que o mundo tem que te seguir e te dar recompensas? E eu sempre digo, sigam a Deus, sigam a Jesus, admirem a Jesus, ouça o Espírito Santo. Na RC Academia da Mulher, nós sempre dizemos para as alunas, porque quando você ouve a Deus e segue a Deus, as pessoas vão querer te seguir. As pessoas vão sempre querer seguir quem segue a Deus de verdade. Mas quando a tua motivação é só ter seguidores, ou também você é a pessoa que só fica a seguir todo mundo. Você é cristã, mas segue pessoas do mundo. Quem te influenciam são pessoas que não querem nada com Deus. Você não tem uma vida relevante. A tua vida não é relevante. O que você faz não é relevante. Não muda a vida de ninguém. Nem a tua própria vida. Você quer que as pessoas te sigam por quê? Se você só pensa em você. Muitas mulheres me perguntam, pastora Ruth, tens muitos seguidores. O que é que nós podemos fazer para nos ensinar os métodos? Aí vai lá no Facebook, no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube. Pastora, o que é que fizeste? Só que eu preciso te dizer uma coisa. Isso tudo me encontrou no meio do caminho da minha guerra. Isso, os vídeos que viralizaram, o nome que voou, que foi ao redor do mundo. Isso me encontrou no meio do caminho da minha guerra, da minha luta. Essa coroa, esse close, veio depois do quê? Dos meus corres. Querida, quero close. Aguenta ainda, primeiro corre. Tenha um lugar de fala. Descubra a tua identidade, o teu chamado. Identifica a tua causa, lute pela tua causa, que seja para a glória de Deus e pelo bem das pessoas. Porque quando você não tem uma causa, você se torna inimiga de você mesmo e você começa a lutar com os outros. Porque quando você não tem uma causa, qualquer coisa serve. Qualquer coisa é causa. Qualquer coisa está bom. E aqui eu paro de novo para te perguntar pelo que você luta, porque tudo depende disso. É pela tua causa que vais acordar. É a tua causa que vai te fazer dançar, pular, chorar, orar, jejuar, gritar, celebrar. A maneira como você anuncia a tua causa, as pessoas poderão seguir você pela maneira como você é apaixonada pela tua causa. O homem com quem você casa está envolvido com a tua causa. A maneira como você escolhe. O que você veste denuncia a tua causa. O tipo de música que você ouve, os lugares que você vai, as pessoas com que você anda. Tudo isso depende da tua causa. Querida, qual é a tua causa mesmo? Quero te perguntar isso. E o quarto inimigo, a indignidade. O quarto inimigo, a indignidade. Como assim, pastora Ruth? Sim, querida. Vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta tu falar de liberdade. Não adianta falar de liberdade para uma pessoa que não sabe exatamente o benefício dessa liberdade. Ela é desinstruída. E por mais que eu a convença que existe uma vida melhor, a indignidade cega os seus olhos, desenvolve um olhar pessimista. Isso não é para mim. Isso é golpe. Tudo é golpe. Existem muitos golpes. Mas a que está doente já, que não é livre, isso é golpe. Tudo é golpe. Estás a usar isso como desculpa, querida, para continuar na zona de conforto. Isso é engano. Tudo tu dizia, isso é conversa fiada. Esses mentem, isso não funciona, isso não... É por isso que a tua vida está assim. Ah, não vou estudar, não vou fazer, não vou nesse evento, não vou fazer esse curso. Ah, para mim tá bom, isso mesmo está bom. Fica sempre pela metade. Não adianta, querida.
Por mais que eu chegue aqui e te diga, você é princesa, você é rainha, você é maravilhosa, você é invicta, você é vencedora, o diabo já fugiu e não sei o que, tá? Você vai vencer. Querida, se você não acreditar em Deus, se você não lutar, se você não trabalhar, vai ser uma perdedora. E tem coisas que ninguém fará por ti, tu tens que te levantar como invicta. Derrubar esse pensamento de que você merece sempre o pior. Ficar ali, me dá lá, me dá lá, me dá lá. Gastar tempo sempre só para ligar para os outros. Me dá lá, pode me dar, pode me dar. Olha o que governa as tuas motivações. Olha o que lidera. Olha o que motiva as tuas campanhas de oração. Querida, escuta. Só porque as tuas algemas são cor-de-rosa não significa que deixaram de ser algemas. Só porque as tuas prisões são douradas não significa que deixaram de ser prisão. Só porque a tua cadeia de ouro não significa que deixou de ser cadeia. Ainda é cadeia e você ainda é uma prisioneira. Ideias paralisantes tomaram o controle do teu pensamento. E aí você termina, ai, não consegui, ai, já desisti, já parei, já desanimei. É por isso que a tua vida está assim, porque você desistiu de você mesma. Desististe de você mesma. E além de te sentires indigna, você desistiu do que Deus pode fazer na tua vida. Mas Deus não desistiu de você. E essa próxima geração de mulheres que Deus está trazendo, Deus quer que seja invicta. E você precisa de um posicionamento. Tens que tomar uma atitude. Chega de se adiar. E aqui eu paro para te lembrar mais uma vez dos 4 inimigos da mulher invicta. Primeiro, o diabo. Segundo, o desconhecimento da sua identidade. Terceiro, a falta de uma causa, a ausência de uma missão de vida. E por último, a indignidade. Eu não sei se nesse momento você está a lutar com todos esses inimigos ou se estás a lutar somente com alguns. Eu não sei. Mas eu quero aqui, caminhando para o final dessa aula hoje, eu quero te convidar. Eu quero te convidar porque na próxima aula eu vou te ensinar sobre as características que uma mulher invicta precisa ter para não apenas vencer esses inimigos que nós falamos aqui, mas para viver uma vida plena em Deus e diante do mundo. E enquanto você espera a aula, o que você achou dessa aula? Nos conte. Nos conte nos comentários. Escreva mesmo. Não deixe, não fique sem escrever. Escreva o que você achou. O que mais Deus te tocou. O que mais Deus te falou. O que está te desafiar. E para mim é uma honra fazer parte desse clube de mulheres comprometidas que querem ser invictas, querem vencer o que quer lhes vencer e se tornarem verdadeiramente invictas. Além disso ainda, nessa comunidade, ok? Nessa comunidade, nós vamos interagir. Vamos lá. Além disso, é importante que você saiba que eu criei com alguns. Vamos lá? Eu não sei. Vamos lá?
Eu não sei. É por isso que nós estamos a caminhar para o final da nossa aura. É por isso que nós estamos a caminhar para o final da nossa aula, mas eu quero te convidar, porque na próxima aula eu vou te ensinar sobre as características que uma mulher precisa ter para não apenas vencer esses inimigos, mas para viver uma vida plena em Deus e diante da sociedade. E enquanto você espera a aula 2, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula. O que você achou desses inimigos? Escreve aqui mesmo, fala. E além disso, é importante que você saiba que eu criei no Facebook uma comunidade VIP de mulheres comprometidas que querem realmente vencer o que quer lhes vencer e se tornar uma mulher invicta, verdadeiramente. Além disso ainda, nessa comunidade nós vamos interagir. Você estará comigo o tempo todo. Vamos contar experiências. Você vai conhecer também outras mulheres, conhecer as experiências de outras mulheres e perceber que você não está sozinha. Essa luta não é tua sozinha. Como eu já contei aqui, existem outras mulheres a acompanhar, que inclusive estão juntas a se identificar umas com as outras e a se levantar a partir de agora, dizendo não, nasci para ser invicta. Deus quer que eu seja invicta. E além disso, eu vou compartilhar um presente maravilhoso nessa comunidade. Você não pode perder. Por isso, clique no botão azul abaixo desse vídeo. Clique no botão azul, ok? E entre para a comunidade do Facebook. Essa comunidade que eu acabei de falar, ok? Pode ser a do Telegram também. Clique nessa comunidade do Telegram, onde você vai descobrir tudo que estará a acontecer, tudo que estará a acontecer, onde você vai descobrir Vamos lá. Verdadeiramente invicta. Além disso ainda, nessa comunidade nós iremos interagir, vamos contar sobre as nossas experiências. Você vai conhecer também outras mulheres e as suas experiências. Você vai descobrir que você não está sozinha. Que essa luta não é tua sozinha. Como eu já falei aqui, tem outras mulheres a acompanhar que inclusive estão com guerras maiores ou iguais às suas. Cada luta é uma luta e cada luta nos ensina uma vitória. Mulheres que querem ser invictas e além disso tem coisa muito boa. Eu vou compartilhar um presente lá nessa comunidade. Por isso, clique aqui no botão azul, clique aqui abaixo desse vídeo e vá rapidamente, entre para a comunidade do Facebook. Essa comunidade que eu acabei de falar, onde você estará junto, vai interagir com outras mulheres e vai estar inteirada de tudo que estará a acontecer nesse mega evento. Mas hoje, agora, além do comentário que você já está aí a fazer, dessa dinâmica toda, eu gostaria que você fizesse algo também, ok? Pega ali, né? Provavelmente você identificou os teus inimigos, certo? Né? Identificou os teus inimigos, tanto 1, 2, 3, 4, não sei. Mas o que eu quero que você faça é, faça uma lista. Faça uma lista. Pastora Ruth, mas tem só esses inimigos ou tem mais? Tem mais e tem vários.
E às vezes você precisa fazer um mapeamento no teu contexto. Porque só acabou de começar a nossa jornada. Só acabou de começar a nossa jornada. É por isso que você não pode perder nenhuma dessas aulas, ok? Inclusive, olhe, identifique claramente. Por isso que é bom ter o teu caderno e anotar ali, ok? Identifique os teus inimigos. Vamos aprendendo. Vamos chamar os bois pelos nomes. Vamos identificar onde estão os vazamentos. Lembra? O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te destruir. Fala novamente essa frase comigo. O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te destruir. Mas o que você muda, te reconstrói. E te destaca. Esses inimigos que você vai anotar ali na tua lista, comece a compartilhar lá na comunidade. E você vai identificar inclusive os inimigos das outras mulheres. À medida que vamos descobrindo as estratégias para vencer. Ok? Isso é muito importante. E eu quero encerrar essa aula orando pela tua vida. Cada oração que farei nessas aulas irá mudar algo dentro de você. Não perca nenhuma. Cada aula haverá uma oração. Porque eu sei que Deus já está em ação na tua mente, no teu coração, na tua alma, no teu espírito. E em todas as aulas você vai receber chaves para se tornar a invicta que Deus te criou para ser. Por favor, me permita orar por você. Amém? Se você puder, aí onde você está, coloque a tua mão no coração e diga comigo: Deus, eu reconheço que preciso de Ti, que preciso aprender a ser mais parecida com Jesus para ser invicta. Deus, eu aceito ser selada por Ti como uma mulher invicta. Deus, eu sei que a minha jornada de vencedora já começou. Deus, eu sei que já está a acontecer. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E confio em Ti, pois sei que és capaz de colocar ordem no meu caos. Jesus, muito obrigada por tudo. Mais uma vez. Amém. Amém? Deus te abençoe de uma maneira muito poderosa. Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Que durante essa jornada, durante esse evento, durante esse tempo, você comece a ter experiências sobrenaturais. Até a próxima aula.